Fala aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que atinge cada vez mais pessoas com menos de 30 anos aqui no Brasil, a hérnia de disco. Mas antes, roda a vinheta aí. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas atualmente sofrem com hérnia de disco aqui no Brasil. Hoje nós vamos apresentar para você algumas estratégias que, além de prevenir a lesão da hérnia de disco, ainda protege a sua coluna. O que é mais comum da gente ver quando se fala em fortalecer a coluna, a gente pensa em fazer abdominal. E o abdominal mais padrão que a gente vê, que é a flexão de tronco ou até mesmo o remador. Mas será mesmo que fazer o exercício de flexão de tronco seria um dos exercícios mais indicados para fortalecer o seu abdômen e proteger a sua coluna? Não! Stuart McGill é um dos principais pesquisadores relacionado ao mecanismo de lesão da coluna. E ele constatou ao longo de seus anos de estudo que o mecanismo de flexão total da sua coluna pode acarretar numa hérnia de disco. Agora imagina comigo, se você passa horas do dia sentado num movimento de flexão total na coluna, e aí quando você vai para o seu treinamento, você faz mais exercícios de flexão de coluna, será que você não está colocando em risco ou aumentando exponencialmente o risco de você se lesionar, de você gerar uma hérnia de disco? Então, será que a flexão de tronco é o melhor exercício para você fortalecer o seu abdômen e proteger a sua coluna? O que a gente trabalha, o que você tem que pensar são nos antimovimentos. Então, a gente tem que pensar em 3 antimovimentos. O movimento de anti-hiperextensão, o movimento de anti-rotação e o movimento de anti-flexão lateral. Esses 3 movimentos você tem que pensar quando você for fazer o fortalecimento da sua coluna. Então, pensando nos antimovimentos da nossa coluna, quais exercícios seriam essenciais dentro da sua sessão de treinamento? Você precisa começar a pensar mais em exercícios de estabilização da sua coluna, então pranchas frontal, lateral, dorsal, movimentos de anti-rotação, os movimentos em que você faz força contra a estabilidade rotacional e os movimentos de flexão lateral da coluna também. Ah, agora eu entendi! Vou mostrar para você agora algumas estratégias que você poderia estar utilizando no seu treino. Dá uma olhada aí. Legal? Gostou? Então começa a tirar um pouquinho os exercícios de flexão de tronco do seu treino e começa a inserir antimovimentos, exercícios de antimovimentos, pranchas de estabilização e movimentos de anti-rotação lateral e anti-rotação de tronco. Valeu? Um abraço!